E a gente começa a edição com a elevação do tom da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois de anunciar uma taxa de 100% sobre os produtos chineses, o presidente norte-americano Donald Trump disse em postagem nas redes sociais que os norte-americanos não precisam se preocupar com a China e que só quer ajudar. Por outro lado, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse em entrevista coletiva neste domingo que, aspas, ameaçar o país com elevação de tarifas não é a maneira correta de lidar com a China, que não tem medo de partir para a briga, fecha aspas. O governo norte-americano alega que a China, que o gigante asiático, está dificultando a exportação de terras raras, enquanto o governo chinês considera a medida equivocada e pede que sejam corrigidas essas tarifas imediatamente. O que esperar desse impacto causado pelo tarifaço, por esse retorno do tarifaço dos Estados Unidos sobre a China? Os mercados na sexta-feira já ficaram bastante nervosos, né? Então, Sakamoto, eu acredito que nós estamos vivendo claramente um processo de conflito geopolítico, né, entre as duas superpotências que já vem se desenvolvendo, pelo menos a partir da segunda década do século XXI. Né? Desde que a China conseguiu aí, bons resultados, né, em termos de crescimento econômico e de disputa hegemônica com os Estados Unidos, já a partir do final do século XX e ao longo das décadas do século XXI, o que a gente tem visto é que esse conflito entre as duas superpotências tem aumentado. Me parece que, nesse momento, o que a gente está assistindo é uma nova ofensiva por parte do presidente Trump, tentativa de conter esse avanço chinês sobre as lutas internacionais e a liderança que, historicamente, os Estados Unidos exerceram ao longo de todo o século XX. A China tem adotado cautela na relação com os Estados Unidos. Né? A China tem conseguido, ao longo dos últimos tempos, adotar uma relação de bastante cautela, de diálogo, de não rebater imediatamente todas as posições que os Estados Unidos têm assumido, especialmente na gestão Trump, tanto na primeira gestão, como a Carla tinha lembrado, quanto agora. Né? A China vinha tentando manter um tom, digamos, mais diplomático nas relações com os Estados Unidos. Agora, me parece que deu uma subida nesse tom, né? Com as declarações que você nos noticiou. Né? Então, a China parece ter mostrado que vai reagir de maneira um pouco mais firme a essa tentativa do Trump de novamente impor uma taxação sobre a China, né? E a questão que fica é de que maneira, por exemplo, a chamada comunidade internacional vai responder a isso, né? O Trump já tenta um outro tom novamente agora, dizendo que quer ajudar a China, quer dialogar, mas a imposição de uma tarifa de 100%, argumentando que a China tem colocado empecilhos ao desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria americana, né, do Vale do Silício. Isso é uma questão bastante delicada, porque diz respeito ao processo, à tecnologia das próximas décadas, ao processo de desenvolvimento tecnológico das próximas décadas. Portanto, como esses dois países vão negociar esses acordos e de que maneira isso vai impactar no cenário internacional é realmente decisivo para o que a gente vai assistir nas próximas semanas, nos próximos anos, nas próximas décadas, né? E o Brasil, nesse caso, tem uma relação importante com ambos os países, né? A China é nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos um parceiro comercial importantíssimo. Estamos no meio de uma tentativa de retomada de negociação com os Estados Unidos em relação às nossas tarifas e, portanto, também teremos aí desafios em relação a essa disputa entre as duas superpotências. A gente tem a Carla de volta, que restabeleceu o contato. Eu acredito agora, Carla, que o problema técnico foi resolvido. Né? Vamos lá. Eu acabei jogando a pergunta que eu tinha feito para você, jogando para o Leandro, e eu queria ver contigo, né, com relação ao impacto disso agora para o Brasil.
né? O que, é claro, a gente está falando dos dois maiores parceiros comerciais do Brasil, né? Estamos falando da China e dos Estados Unidos. Quando eles resolvem brigar entre si, é claro que, de certa forma, o Brasil ele sai beneficiado e sai prejudicado. Prejudicado porque uma briga desse porte, desse tamanho globalmente, muita gente sai prejudicada. Beneficiado, é claro, porque mesmo com a soja, que é oriundo da primeira briga dos Estados Unidos, a taxação dos Estados Unidos contra a China e tudo isso mais, a China passou a priorizar produtores de soja brasileiros, deixando os norte-americanos à míngua, né? O que abriu mercados. Mas, ao mesmo tempo, né, tudo isso é muito instável. Como é que o Brasil fica no meio dessa disputa, Carla? Obrigada, Sakamoto, pela pergunta e me desculpem aí pelo problema, né? Eu estava me escutando, então estava difícil de raciocinar. Mas, enfim, Sakamoto, para o Brasil, isso pode ser interessante. Se a gente for lembrar na nossa história, da nossa diplomacia, e nos momentos em que o Brasil, em que você tinha grandes players internacionais disputando, a gente conseguia, e a nossa diplomacia muito profissionalmente conseguiu, gangariar ganhos dos dois lados, como aconteceu, por exemplo, ali na década de 30, né? Então, quando o Brasil disputa, por exemplo, ou melhor, quando a gente tem Estados Unidos e a Alemanha, né, os dois blocos ali disputando, a gente optou por uma equidistância pragmática, né? É isso que a literatura chama, né? Então, a gente ficou ali no meio do caminho, negociando com os dois players. E é isso que o Brasil precisa fazer hoje, eu acho que vem fazendo, né? Vem fazendo hoje isso, hoje com uma razoável competência. É claro que, de um lado, a gente tem o Trump, mas o Trump hoje já muito disposto a negociar, e ele está muito disposto a negociar devido a uma série de fatores, né? Ele recalculou, aparentemente ele recalculou a rota, está recalculando a rota aí com relação ao Brasil, por uma série de questões, desde as questões econômicas, as questões políticas, que a gente pode entrar aqui ou não, né? Então, parece que ele vinha sendo muito pautado ali pelo Rubio. Hoje parece que ele vem percebendo que talvez essa extrema-direita, que talvez ele achasse que poderia voltar ao poder em 2026, está mais incerto. A gente tem uma outra questão aí, que é a questão da pressão econômica e da opinião pública norte-americana com relação ao Donald Trump. Ele percebeu também, por outro lado, que aquilo que ele estava tentando estabelecer ao Brasil e impor ao Brasil, né, não ia trazer o resultado esperado. Então, se essas tarifas tivessem sido colocadas para nós lá na primeira década do século XXI, isso talvez teria sido desastroso para a nossa economia. Hoje não, né? Hoje a nossa economia já está muito mais diversificada, então é claro que a gente sente, é claro que é importante restabelecer aí uma boa relação com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso já não é tão grave como já foi, ou como poderia ter sido no passado. Então, o que eu percebo hoje dessa guerra comercial com a China, né, dos Estados Unidos com a China, é que a gente pode tentar tirar ganhos aí. O nosso posicionamento deve ser muito mais de tentar tirar ganhos dos dois lados nesse momento. Fazer o que o Brasil fez lá na década de 30, a equidistância pragmática. Perfeito.